Olá, seja bem-vindo a mais um momento do estudo da Palavra do Senhor. Eu sou o pastor Alessandro Alfredo Oliveira, pastor da Igreja Presbiteriana Ebenezer em Ipatinga, Minas Gerais. Estamos aqui trazendo pequenas lições sobre a igreja. Falamos na primeira lição sobre as características dessa igreja. Na segunda falamos sobre o governo e terceira falamos sobre a cultura clerical. E hoje vamos falar da cultura ministerial, tá bom? Só para relembrar, na cultura clerical nós falamos que a ideia de que tem se colocado um grupo especializado que recebe para isso e que faz. Do outro lado nós temos o grupo do leigo, do que não faz e do que paga o patrão, paga o funcionário, que é o clero, e ele então se torna e se sente como patrão deles, tá? E isso atrofia a igreja onde ela não desenvolve os seus dons. E hoje vamos falar especificamente sobre a cultura ministerial. Então, para definir a palavra igreja, nós vamos ter a palavra eclesia, que ela deriva de duas palavras, ek e kaleo, uma preposição e um verbo. A ideia dessa ideia eclesia era chamada para dois momentos. Primeiro, quando se convocava uma assembleia, uma pólice da cidade, e quando se convocava um exército. Então, quando se convocava um exército e convocava a pólice, a assembleia da cidade, usava esse termo eclesia, dessas duas palavras, chamar. Mas a ideia que nós temos na Bíblia é chamar para fora. É uma ideia de chamar para fora, não é um chamar para dentro. A palavra usada na Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego, nós vamos encontrar cerca de 100 vezes essa palavra traduzida no termo hebraico de kahal, que é uma convocação para uma assembleia, um ato de reunir, de se ajuntar para a revista, tá? Nós vamos encontrar mais ou menos 100 vezes. Aí no Novo Testamento nós vamos encontrar de 1 a 14 vezes nos evangelhos e mais ou menos 46 vezes no escrito de Paulo. E Paulo é que deu um sentido muito mais escatológico, espiritual e cósmico no sentido da palavra igreja, tá? Nota-se que em nenhum lugar a palavra igreja, eclesia, se referia a um lugar específico, muito embora ela estivesse num lugar circunscrito. Você pode olhar em 1 Coríntios 1, verso 2, 2 Coríntios 1, 1, 1 Tessalonicenses 1, 1. Você vai encontrar, por exemplo, a igreja que está na casa de. Veja que a igreja não é um lugar específico. Nós chamamos, por exemplo, nós temos aqui a igreja presbiteriana do Ebenezer. Nós temos o local físico, temos a placa, mas a igreja não é o lugar específico. A igreja é onde nós nos reunimos. Por exemplo, vamos pensar bem. Imagine um país da África que não tem nenhuma construção física, mas eles se reúnem debaixo de um pé, de uma árvore imensa. Os missionários muito mostram isso, que você vai ter uma igreja que está reunida debaixo de um pé, de uma árvore bem grande, na sombra, ali é igreja. Então, embora a igreja esteja reunida no lugar circunscrito, mas a Bíblia não refere a igreja como lugar físico. Tá? Nesse tempo do Covid-19, é um grande perigo porque alguns irmãos cometem até absurdos, dizendo que nós não estamos indo à igreja. Na igreja, lá no ajuntamento, é o momento da reunião solene, juntos, para celebrarmos ao Senhor. Mas a igreja é eu e você, tá? O outro importante fato aqui dessa mística, que vem denotar Paulo, é que a palavra eclesia é comparada a um corpo. Então, primeiro, ela não está ligada a um lugar físico, apesar de estar reunida em um lugar, mas não é definida naquele lugar. Nós podemos ser igreja no templo, podemos ser igreja em casa, podemos ser igreja numa praça, igreja debaixo de uma árvore. Estamos juntos é que faz o processo desse fato de igreja. Então Paulo também ele vai dizer que essa igreja ela é o corpo, ela é um corpo de Cristo.
onde todos nós somos membros desse corpo. Todos quem? Pastor, presbítero, diácono, sejam todos. Somos membros desse corpo, com funções e dons diferentes. Veja, funções e dons diferentes, para cada um exercer e executar. 1 Coríntios 12, 27, Efésios 4, 11 a 16, onde é especificamente dizendo que alguns foram chamados para pastores, para mestres, mas ele dá a ideia de que todos nós, como membros de um só corpo, tem a sua funcionalidade, o seu dom. Esta é a igreja ministerial. Todos são membros de um só corpo, mas cada um desenvolve o seu dom. Para quê? Para que esse corpo cresça na sua edificação conforme o ajustamento e a funcionalidade de cada membro desenvolvendo o seu dom. Amém? Então, em Efésios e em Colossenses, é o termo que se agrega a outros sentidos já conhecidos, como esse conceito do corpo, tá bom? Então, a igreja de Cristo, como cabeça, falamos isso anteriormente, Cristo, a igreja tem a sua cabeça. Cristo, o cabeça da igreja. É conhecido no mundo espiritual como o autor desse processo, tá? Nós vamos encontrar em Efésios 3:10, Colossenses 1:13 a 15. O sentido, então, meu irmão, da igreja ministerial, da palavra igreja, ekikaleo, é de chamar para fora. Nós não fomos chamados para dentro de um mosteiro, tá? A ideia de você vir para um lugar de 4 paredes e ficar ali como se fosse algo de contemplação, que ali Deus habitasse, tá? É um conceito de mosteiro da Idade Média. Mas Cristo, quando ele trouxe o seu evangelho, ele tirou todo esse conceito. Nós adoramos um monte de heresia. Olha, agora a adoração é em espírito e em verdade. Veja bem que ele tira a mística do local. E agora não é o local, somos nós que fazemos parte dessa igreja visível e invisível. A visível é quando eu e você nos reunimos juntos, no templo, ou em casa, ou debaixo de uma árvore, numa praça. Nós somos igreja. Então o conceito de ekikaleo, que Paulo denota e também as escrituras, é um chamado para fora. É algo contínuo, é como se algo continuasse para frente, não para trás. Nos reunimos como igreja para desenvolver os dons, para edificarmos uns aos outros, para aprendermos a palavra por meio dos presbíteros, dos bispos, junto dos diáconos, ali servimos ao Senhor e aí vamos para fora, ou seja, continuamos a vida para ministrar e para falar daquilo que aprendemos e fomos edificados, tá bom? Então essa assembleia que forma o corpo de Cristo, no momento que você recebeu Ele, que Deus falou ao seu coração, o Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça, do juízo, você foi regenerado, todo esse processo, pela fé o aceitou, e você foi batizado, se tornou membro dessa igreja, agora num só Espírito, fazendo parte do corpo, aonde Cristo é o cabeça dessa igreja, nós desenvolvemos aqui o nosso ministério, os nossos dons. Em nenhum momento Paulo ou qualquer outro escritor da Bíblia usou o termo eclesia como sinagoga, reunir. Quando Paulo usa o termo igreja, ele não está dizendo o local específico de reunião como sinagoga. As sinagogas eram locais de reuniões fixa. E aqui Paulo não trata a igreja como sinagoga, mas como eclesia, como chamados para fora. É um momento que se reúne para aprender, para edificar, mas saímos para fora para evangelizar, para edificar, para mostrar ao mundo o evangelho, tá? Então, esse conceito que eu estou dizendo aqui, principalmente no século II a.C., significou não só a reunião do povo, mas o lugar onde o povo se reunia. Então, você vê que Jesus vai à sinagoga, e aí a partir desse momento, Paulo também começa a ensinar na sinagoga. Ele vai na sinagoga, porque é um lugar de reunião. Então, esse conceito que Paulo traz da igreja, ele está muito mais abrangente
de um lugar fixo. Não estou dizendo que é errado, nem é errado ficarmos num lugar fixo, mas é errado colocarmos que a igreja é só ali naquele momento. Não, irmão. A igreja é na sua casa. Aqui na nossa igreja falamos uma frase: a igreja começa em casa. A igreja, ajuntamento, como placa CNPJ, ela é um reflexo daquilo que você é em casa, daquilo que você é igreja no dia a dia. Então, essa eclesia não pode ser confundida com o reino de Deus. Irmãos, tanto os escritos de Paulo e qualquer outro escrito dos apóstolos, nós vamos entender que o reino de Deus é maior. O reino de Deus é maior, bem maior. Nós não podemos reduzir o reino de Deus à parede. Então, quando estamos reunidos como igreja, há um reino de Deus. Mas nós somos essa presente igreja que tem o Espírito, que faz a vontade dele, que expressa a vontade dele para o mundo e mostra para o mundo também o como nós fazemos parte desse reino, que é o reino dele, onde desenvolvemos nossos dons, as nossas habilidades para a glória e honra dele, ok? Espero que você esteja entendendo o que eu estou querendo te dizer. Então, até aqui, nós vamos aí ver a igreja visível, que nós chamamos de igreja conhecida, por exemplo. Eu e você somos a igreja visível. Eu e você somos a igreja que aparece, que nós conseguimos ver. Mas a igreja invisível, as que é onde eu convertei, a igreja que vai ser ainda levada para morar com ele. Nós temos esse conceito também na Bíblia. Mas todos os participantes desta igreja visível, ele tem a sua colaboração para a igreja ministerial, onde cada um desenvolve os seus dons, desenvolve aquilo que Deus o capacitou para quê? Para que o corpo possa crescer em justa cooperação e edificação. 1 Coríntios 14, verso 26. Então, terminando, ao que parece as novas necessidades com o passar dos anos, o apóstolo Paulo, bem como os demais irmãos que agregaram a palavra eclesia, ligaram também e colocaram o ofício do presbítero, lembra do antigo ancião, para ajudar na cooperação da ministração da palavra, que começou a ser o governo que era administrado pelos presbíteros que formavam o presbitério, para tratar os problemas e organização e ensino da palavra junto à igreja, e os diáconos com a parte de cuidado da parte social dos pobres, das viúvas, dos necessitados. Então, por isso, meus irmãos, nós vamos encontrar que essa igreja ministerial, ela foge de um padrão onde tem um grupo especializado que recebe para isso, e o outro grupo leigo é que paga esse grupo especializado. Cultura clerical. Na cultura ministerial, Cristo é o cabeça, nós somos parte de um só corpo. Como igreja, podemos estar juntos em um lugar, apesar de estar circunscrito, mas ali não é o local da igreja, mas podemos ser igreja em casa, podemos ser igreja na praça, podemos ser igreja no templo, onde temos CNPJ, a placa. E esse conceito de igreja que estamos juntos, eu desenvolvo meu dom, você desenvolve o seu dom, somos membros de um só corpo, para que esse corpo seja edificado, cresça e mostre para esse mundo que Jesus Cristo é o Senhor e a Ele devemos toda honra e glória. Então aqui não há lugar para leigos ou muito menos para clérigos. Todos somos participantes da mesma graça, do mesmo corpo, com dons para a edificação dele. Então a ideia dos dons, das ferramentas, do trabalho da igreja, são no intuito de dispensar a multiforme graça de Deus, aonde é manifestada na igreja, que eu e você fazemos parte quando nos reunimos para desenvolver os dons e as nossas capacidades que Deus nos concedeu. Então, diante disso, que estamos vivendo a situação do Covid, não fique apreensivo achando que a igreja ela se dá só nas paredes. Isso é um conceito de mosteiro.
Nós não vamos à igreja, nós somos a igreja. Nós vamos ao templo para nos reunirmos, nós vamos ao espaço físico para cultuarmos juntos aquele que é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Porque senão vamos cair no absurdo de achar que agora que eu estou sem igreja, na situação do Covid, eu estou pecando. Não é essa a ideia. Juntos nos reunimos para celebrar. Faz falta? Faz, porque precisa de ajuntamento. Mas nesse tempo, nós somos igreja em casa, somos igreja na empresa, como patrão, como empresário. A nossa vida ela é integral, ela não tem como desassociar. Espero que isso tenha contribuído para você entender um conceito rápido sobre a igreja. E esperamos que sejamos mais e mais pessoas, irmãos, que possam viver a cultura ministerial em nome de Jesus, tá bom? Muito obrigado, um forte abraço e até o próximo estudo em nome de Jesus.